semana foram divulgadas trocas de mensagens entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e autoridades da política e do judiciário. Muitas delas negaram ter participado das conversas que vieram a público. Preso na mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Reportagens do jornal O Globo mostram mensagens que Vorcaro enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que seria preso. O ministro nega que tenha recebido tais mensagens. Revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. Obtidos pela Polícia Federal, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o publicitário Thiago Miranda teriam atuado para tentar impedir o trabalho da jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo. As mensagens integram o material incorporado à investigação. As conversas teriam começado depois da publicação de reportagens sobre investigações envolvendo o Banco Master, relacionadas a suspeitas de operações fraudulentas e manipulações de preço. O conteúdo foi extraído de aparelhos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal. É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo bombástico. Pessoal, matéria importantíssima do Fantástico, tá? Fantástico solta a matéria bomba neste domingão aí. Então você já acompanha este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like, pessoal. O seu like é importante, é muito importante pra gente. Por quê? Deixando o seu like, a notícia será entregue para mais pessoas. O seu like ajuda muito na distribuição do conteúdo. Então, por favor, gente, deixa seu like, acompanhe este vídeo até o final. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Copa do Mundo tá acabando, gente. Ó, Copa do Mundo tá acabando e o maior evento agora é as eleições. Então já se inscrevam no canal, ativa o sininho das notificações porque vai ter muita notícia para vocês, tá? Agora, sem mais enrolação, bora para este conteúdo bombástico de agora, tá? Como chefe do núcleo hacker, Davi receberia R$35 mil por mês. No dia 4 de março, quando o banqueiro foi preso, Davi foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em uma estrada de Minas Gerais, com um computador de mesa e 3 notebooks. O carro foi apreendido. Ele pertencia ao sicário, como era chamado Felipe Mourão, que tinha sido preso naquele mesmo dia e, segundo a polícia, cometido suicídio. Davi, na época, não tinha mandado de prisão, mas desde quinta-feira ele é foragido da justiça. Os investigadores afirmam que o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, preso na quinta-feira, atuava como financiador e operador da estrutura criminosa que atuava em favor do filho. E não só no mundo digital. A Polícia Federal afirma que o pai do banqueiro também estava à frente de outro núcleo conhecido como A Turma, que contava, além de sicário, com bicheiros, milicianos e policiais federais da ativa e aposentados, como Marilson Roseno da Silva. Ele já estava preso em Minas, mas na sexta foi transferido para o Presídio Federal de Brasília. A PF disse que Henrique Vorcaro gerenciava o esquema de pagamentos a esse grupo e usava essas conexões para intimidar e coagir adversários do filho. Foi o plano de quebrar os dentes em um assalto do jornalista de O Globo, Lauro Jardim, que justificou o pedido de prisão de Daniel Vorcaro em março. A perseguição a Lauro Jardim também incluiu tentativas de acessar o celular do jornalista. Em julho do ano passado, segundo a investigação, Daniel Vorcaro pediu a sicário: preciso hackear esse Lauro. A resposta foi: vou mandar fazer isto. Já pedi aos meninos para fazer isto. Mandar no e-mail. Quer que tome o celular dele? Sicário contou que tinha chamado o Lauro no Zap e que ia marcar uma reunião com ele,
falando que era um repórter e mandaram um link. Segundo a polícia, a conversa não foi adiante. Mas não foi só com o jornalista esse tipo de ação. O ex-capitão do iate do banqueiro, Luiz Felipe Wojciechowski, disse em depoimento à Polícia Federal que um grupo de 7 homens, usando calças pretas e coturnos, procurou por ele na Marina de Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Mas ele estava viajando. Depois, um homem que se identificou como Manuel ligou, se apresentou como amigo de Daniel Vorcaro, perguntou o que ele tinha contra Daniel e contou que mexia com o jogo do bicho. A Polícia Federal diz que se trata do bicheiro Manuel Mendes Rodrigues, que trocava mensagens com o sicário e Henrique Vorcaro. Manuel disse que iria até a casa do capitão do iate com armas, porque sabia que a esposa e os filhos estavam lá. O motivo seria o incômodo com vídeos feitos no barco, que ele fazia para mostrar irregularidades que botavam em risco a embarcação ou os passageiros. Um chefe de cozinha que tinha trabalhado na casa de Daniel Vorcaro em Angra, Leandro Garcia, contou em depoimento que foi abordado em um hotel de Angra dos Reis por um homem que ele não lembra se era chamado de Manuel ou Emanuel, e por um outro que sempre ficava em silêncio. Leandro disse que o primeiro falou: "Meu pessoal tá aqui", e mostrou mais 6 ou 7 homens sentados à distância. E contou que estava ali amando de Daniel Vorcaro e que não queria voltar ali para atrapalhar. Depois, ao ver o noticiário, Leandro reconheceu o segundo homem como Felipe Mourão, o sicário. E por reconhecimento fotográfico oficial, identificou Manuel como Manuel Mendes Rodrigues. Segundo a investigação, esses integrantes faziam ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. A defesa de Vitor Lima Sidelmaier afirma que as informações divulgadas sobre o suposto envolvimento dele em crimes serão oportunamente esclarecidas no curso do processo, mas ressalta que ainda não teve acesso integral aos elementos da investigação. Informa ainda que já solicitou a transferência de Vitor para Minas Gerais. A defesa de Henrique Vorcaro afirma que ele nunca foi operador nem controlador de grupos envolvidos nas ilicitudes investigadas. Diz que a Polícia Federal omitiu diálogos e contratos relacionados a empreendimentos imobiliários no Rio e que os pagamentos citados eram por serviços ligados à negociação e vigilância de terrenos. A defesa afirma ainda que o ministro relator teria sido induzido a erro pela omissão desses documentos na representação da PF. A defesa de Daniel Vorcaro disse que não vai se manifestar sobre os temas da semana. Teriam atuado para tentar impedir o trabalho da jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo. As mensagens integram o material incorporado à investigação. As conversas teriam começado depois da publicação de reportagens sobre investigações envolvendo o Banco Master, relacionadas a suspeitas de operações fraudulentas e manipulações de preço. O conteúdo foi extraído de aparelhos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal. Nas mensagens, Thiago Miranda afirma que iria revirar a vida da jornalista. Depois, teria repassado a Daniel Vorcaro informações como dados de familiares, contas bancárias e o endereço da profissional. Ana, eu quero ouvi-la, mas antes a gente vai trazer alguns prints dessas conversas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o Thiago Miranda, que trabalhava no grupo de comunicação do Léo Dias. E eles, em várias conversas, trazem à tona essa questão da Malu Gaspar, da jornalista. Então, eu vou trazer alguns prints de tela para a nossa audiência também acompanhar a conversa entre o Thiago Miranda, do grupo de comunicação do Léo Dias, e DV Daniel Vorcaro. Então vamos lá. Deus cuida de tudo, estamos juntos. Daniel Vorcaro, agora tenho que frear a Malu Gaspar. É quem vai dar trabalho nos próximos dias. Thiago Miranda, o namorado dela é amigo de uma amiga minha. Daniel Vorcaro, ela vai começar campanha contra se não entrarmos. Thiago Miranda, deixa eu ver o que consigo, ela já te acionou aí? Daniel Vorcaro, tem que ser com cuidado porque ela é difícil. Depois mais um print das conversas. Daniel Vorcaro, na página seguinte, vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal.
Tiago Miranda responde, exatamente, ela joga baixo, vou revirar a vida dela. Alguma coisa vamos achar. Numa próxima tela de troca de conversas, Daniel Vorcaro, obrigado amigo, mas a questão da Malu, se tiver algo, acho bem válido. Questionar ela agora em off pode arrefecer. Tiago Miranda, ok, meu time está atrás, precisamos achar algo. Até o score dela é quase 1000. 1000 deve ser, o score deve ser no Serasa, né? Que eles devem ter buscado a pontuação dela, que ela é uma boa pagadora. Boa pagadora, além de tudo. PQP. Próxima tela. Tiago Miranda, nem multa na CNH dela encontrei. Filhos novos ainda também. Te deixo ciente, vou achar algo. Próxima tela. Tiago Miranda, Malu está calada. Me dá até medo do que ela está preparando. Vorcaro, tá calada não, vai soltar uma bomba. Mandou perguntas de RPPS, etc. Enfim. Aí algumas palavras ali, ela não cansa. Próxima tela. Deixa eu ver aqui, temos mais? Temos. Tiago Miranda, ri, depois fala, o problema é que ela não liga para dinheiro. Vive uma vida de merda. Jornalista esquerdista. Vorcaro, verdade. Tiago Miranda, tinha que levá-la para Isto É. Ela salvaria a audiência, mas ela sabe que é sua. Daniel Vorcaro, lá ficamos expostos, chamar. Temos mais tela? Temos. Tiago Miranda, estou montando a proposta da Malu. Vou falar com ela às 11 novamente. Pensei em uma luva e um fixo mais alto. Vorcaro, luva de 1,5 milhão e salário de 120 mil por mês. O que acha? Miranda, você quer me sugerir uma média ou posso seguir meu feeling? Pensei luva 1 milhão, salário de 150. Acho que luva mais alta é mais atraente, né? E aí o Vorcaro responde, temos mais? Vorcaro, Malu e Lauro vieram com mais fúria após a abordagem. São muito filhas da... Lauro soltou 5 matérias em 3 dias. Não sei como ficaram as tratativas, mas acho melhor abortar. Miranda, eles me pediram um tempo para organizar a vida. Eu vou para outro caminho, vou descobrir algo. Eles não são santos. Miranda, eu preciso arrumar uma forma de calar essa mulher. Ela é intragável. Vorcaro, precisamos. Miranda, ela tenta bater até derrubar. Vorcaro, contratar ela de lá. Boa, não tinha pensado nisso. Pode ser uma saída, mas precisa ser para ontem. Vorcaro diz, fazer proposta milionária para ela. Eu tenho um pedido muito importante para que todos vocês... Lá, Dazana, eu quero ouvi-la sobre essas conversas entre Daniel Vorcaro e Tiago Miranda, que é o CEO do grupo de comunicação Léo Dias. É bastante chocante, o Globo, inclusive, já se manifestou. Queria trazer aqui a mensagem que o Globo já publicou. Acho que nós temos aqui, né? Aí, a nota oficial, o Globo repudia a devassa ordenada pelo investigado na vida da colunista Malu Gaspar, uma das mais respeitadas jornalistas do país. A ação, como deixa claro a troca de mensagens, visava calar a voz da imprensa e revela um modus operandi do grupo criminoso que já havia ameaçado de ato violento outro colunista do jornal. Os envolvidos nessa trama de perseguição devem ser investigados com rigor. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. Primeiro, minha solidariedade aí à jornalista Malu Gaspar, que deve estar passando um período bastante difícil, de muita pressão, não é de hoje, não é, Ana? Paula, essas mensagens que você leu, elas são assustadoras, porque se nós presenciamos aqui na Oeste o use a criatividade, conversado por 2 juízes auxiliares ao ministro Alexandre de Moraes, né? Não acharam nada na Revista Oeste, use a criatividade. Agora nós temos o joga baixo, é só jogar baixo. E contra o jornalista Lauro Jardim também as ameaças, né, de agressões físicas, ou seja, a imprensa sob ataque. E aí a imprensa, você pode... Estou falando de uma imprensa... aqui nós vamos defender, acho que o mestre Augusto pode até falar mais sobre isso, a imprensa. Você pode ter um
um lado político, um lado ideológico, imprensa é imprensa e você do outro lado escolhe o que você quer fazer, o que você quer ler, o que você quer consumir. Agora, fato é, Paula, que a Malu Gaspar é uma jornalista independente. Eu já vi matérias da Malu, ela bate para os dois lados, é uma jornalista raiz, old school, né, digamos assim, uma jornalista investigativa que não tem medo de sair procurando, puxando os fios, investiga bastante, e vou achar algo, joga abaixo e vou achar algo. Pois bem, Paula, assim que essas informações foram disponibilizadas hoje mais cedo, eu fiz algumas apurações em torno desse caso, de pessoas ligadas a esse caso, e o que eu pude apurar, Paula, é que houve uma proposta, sim, a Malu Gaspar, uma proposta milionária, e ela declinou de imediato e comunicou ao Globo imediatamente. Ou seja, ela, assim que ela foi abordada, não ouvi isso diretamente da Malu, mas de pessoas em torno deste caso, e essa informação ela é uma apuração de fontes primárias, de que houve sim, e agora, claro, que todos nós, assim como na revista Oeste, usem a criatividade, nós ficamos pensando na própria segurança física da Malu Gaspar. A gente espera que o jornal O Globo, as organizações O Globo, que eles possam estar disponibilizando uma equipe de segurança para Malu Gaspar, porque nós estamos falando de bandidos. Bandidos que ameaçaram, trocaram mensagem para agredir um jornalista, inclusive um jornalista que eles já tinham dividido o palco, porque nós já mostramos vídeo aqui do Lauro Jardim e do Daniel Vorcaro dividindo o palco, e numa cerimônia, enfim, numa reunião aberta ao público, numa cerimônia, não sei se era banco, se era alguma instituição, e o Vorcaro, inclusive, dizendo, não, aqui o jornalista elogiando o Lauro Jardim, e logo depois a gente viu aquelas mensagens dele falando, não, tem que dar na boca, tem que quebrar os dentes. Nós estamos falando de bandidos, bandidos. A história dos 129 milhões da mulher do Moraes até hoje não foi esclarecida. O tal suicídio do Sicário até hoje não foi esclarecido. O que acontece nos bastidores, nós estamos falando de bilhões de reais que correm para calar todo mundo, para comprar todo mundo, parlamentares, judiciário, executivo, para ameaçar jornalistas. Então, Paula, é uma situação gravíssima essa. Essas ameaças contra a jornalista Malu Gaspar, vou achar algo, joga abaixo. E não acharam nada, ou seja, é uma jornalista independente, repito, que comunicou ao jornal O Globo, às organizações O Globo, que havia recebido essa proposta e que estava declinando. Até quando, Paula? Até quando? O Brasil hoje não vive só uma ditadura que tem presos políticos, pessoas idosas presas inconstitucionalmente, injustamente, um ex-presidente que não fez nada para ser condenado a 26 anos de cadeia e várias outras pessoas. E agora nós temos uma imprensa ameaçada. Revista Oeste, Malu Gaspar, Lauro Jardim, quem mais? Quantos mais estão sendo ameaçados por aí que a gente ainda não sabe? Augusto, só para a gente trazer, porque nesses prints que foram recuperados do celular de Daniel Vorcaro entre os meses de março e abril de 2025, tem inclusive uma cópia da proposta comercial que foi feita à jornalista Malu Gaspar. Nós temos inclusive para exibir na tela, tá em letrinha miúda, mas só para a gente trazer, data de 9 de abril de 2025. Convite, prestação de serviços para grupo... É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. Cessar fogo com o Irã acabou, disse Donald Trump. O presidente norte-americano afirmou ao lado do secretário-geral da aliança que o acordo se tornou perda de tempo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira que o cessar-fogo com o Irã está encerrado. Para mim, acho que está encerrado, disse Trump ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na cúpula anual da aliança realizada em Ankara, na Turquia. Para mim, é simplesmente uma perda de tempo. O presidente alegou que conversas com o Irã poderiam continuar, mas que o acordo deixou de fazer sentido após novos ataques iranianos a navios comerciais nas proximidades do Estreito de Hormuz. O conflito entre Estados Unidos e Irã teve início no dia 28 de fevereiro de 2026, com ataques americanos e israelenses às instalações iranianas. O primeiro cessar-fogo foi brokered pelo Paquistão em 7 de abril, horas antes do prazo que Trump havia fixado para destruir pontes e usinas de energia iranianas. O acordo foi violado diversas vezes por ambos os lados desde então. Em 21 de abril, Trump prorrogou o cessar-fogo indefinidamente, citando a fragmentação do governo iraniano. Em 12 de junho, novas condições foram acordadas e em 17 de junho, os presidentes dos dois países assinaram um memorando de entendimento que previa 60 dias para negociar os termos definitivos de um acordo de paz. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou na madrugada desta quarta novos ataques a depósitos de mísseis e drones iranianos, estação de radar costeiras e posições de defesa antiaérea, classificando-os como resposta direta à contínua agressão iraniana. O estopim foi uma série de ataques com drones e mísseis iranianos contra navios comerciais nas proximidades do Estreito de Hormuz, incluindo embarcações da bandeira do Panamá e de Singapura. O CENTCOM afirmou que os ataques iranianos constituem violação clara do cessar-fogo. O supremo líder iraniano Ali Khamenei foi morto num ataque aéreo americano no início do conflito em fevereiro. Seu funeral ocorreu na segunda-feira, com multidões em Teherã pedindo a morte de Trump e prometendo vingança. A guerra custou aos Estados Unidos pelo menos 29 bilhões de dólares em operações militares, segundo estimativas do Pentágono. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário.